Deuteronômio, capítulo 1. Vamos abrir lá no livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio quer dizer a segunda lei. Esse livro é uma espécie de discurso final de Moisés ao povo. O livro provavelmente abrange o último mês e meio da vida de Moisés. E então, agora, ele deve ter cerca de 120 anos. Sua visão ainda está aguçada, ele ainda pode ouvir muito bem, e ele se dirige ao povo repetindo a obra que Deus fez no passado da sua história, porque muitos deles nasceram no deserto. Muitos não viram o milagre da divisão do Mar Vermelho. Eles não tinham uma lembrança pessoal da terrível escravidão no Egito. Eles não cresceram tão conscientes dos perigos do deserto. E então Moisés faz uma espécie de relato ao povo. Embora ele narre os 40 anos do Egito até a chegada à terra, ele diz que essas coisas aconteceram no primeiro dia do 11º mês do 40º ano. Eles atravessaram o Jordão em direção à terra prometida, no 10º dia do primeiro mês do 41º ano, depois de lamentar a morte de Moisés por 30 dias. E então, todas as coisas que ocorreram em Deuteronômio ocorreram nos últimos 40 dias da vida de Moisés. Estas são as últimas exortações de Moisés ao povo antes da travessia do Jordão, antes de entrarem na terra. Este relato das coisas que Deus fez são palavras de encorajamento. Ele os encoraja a entrar e tomar a terra que Deus lhes tinha prometido. Versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho. E no versículo 2, há um pequeno comentário que diz, versículos 2 e 3, 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. E então, a viagem de Horebe até Cades Barneia, na fronteira com a entrada da terra prometida, é de 11 dias, mas eles, em vez disso, eles peregrinaram por 40 anos e 11 meses. A cerca de 200 quilômetros do Monte Horebe até Cades Barneia. Nós reconhecemos que parte da experiência no deserto foi legítima. Para ir do Mar Vermelho até a Terra Prometida, era necessário passar pelo deserto numa jornada de 11 dias. Mas a maior parte da experiência do deserto não foi legítima. Agora, eu acho que a história é uma figura, que podem ser feitas analogias espirituais com os filhos de Israel saindo do Egito e passando pelo deserto até a Terra Prometida. E eu acho que as analogias a serem feitas são do caminhar cristão, da vida e da experiência cristã. Pois o Egito, lugar do cativeiro, da escravidão, do sofrimento, é uma figura da vida do mundo, no mundo, escravos da nossa carne. O Egito é uma figura da nossa velha vida. A terra prometida para onde Deus os estava levando é uma figura da vida gloriosa e da vitória no Espírito, da vida que Deus quer lhe dar, uma vida de vitória, de conquista. Agora, nós deixamos a velha vida, nós fomos libertos da velha vida e temos um novo relacionamento com Deus. Nós aprendemos a andar em fé, deixando de lado as coisas da vida carnal e começando um novo caminhar no Espírito. E há um momento de crescimento e desenvolvimento na nossa experiência cristã, assim como há uma experiência no deserto, que é legítima. Mas Deus certamente não quer que você passe toda a sua vida no deserto. Deus quer levá-lo a andar e caminhar no Espírito, a viver a vida do Espírito dominada pelo Espírito. Agora, a vida do Espírito começa com a morte da velha natureza, do velho homem, que é a atitude que nós devemos ter em fé. Paulo diz em Romanos 6:6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O apóstolo Paulo também disse aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo.
E há uma guerra contínua nas nossas vidas. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E ambos são contrários. Ambos procuram supremacia. Ambos querem governar as nossas vidas. E se nós cedermos à carne, a carne vai governar e reinar sobre as nossas vidas. E como resultado teremos a mente da carne. O nosso pensar estará continuamente nas coisas carnais. O que comer, o que beber, o que vestir. Nós vamos pensar nessas coisas. E nisso nós não diferimos do pagão, dos animais, porque eles passam a vida procurando satisfazer suas necessidades e desejos físicos. E Deus não quer que nós sejamos governados pela carne, mas sim governados pelo Espírito. Portanto, há uma guerra espiritual sobre o domínio da sua vida. E nós aprendemos que não devemos ceder à carne, nem dar lugar à carne para satisfazer aos seus desejos, mas devemos andar no Espírito. Essa guerra é uma guerra espiritual, e nessa guerra eu devo reconhecer que o corpo carnal, com seus desejos, foi crucificado e não governa mais sobre a minha vida, e que eu posso ser governado pelo Espírito de Deus. Agora, Paulo descreve a experiência no deserto no capítulo 7 de Romanos, quando ele fala sobre a lei de Deus. Ele concorda que a lei de Deus era boa e decidiu cumprir a lei de Deus. Mas ele descobriu que havia outra lei, uma lei perversa, que toda vez que ele queria fazer o bem, o mal estava presente. E muitas vezes o bem que ele queria, ele não conseguia fazer. E o mal que ele não queria era o que ele fazia. E ele acabou encontrando-se num estado miserável, deplorável. Havia um desejo de obedecer a Deus e de guardar a lei de Deus. Ele consentia com a lei que é boa, que é o caminho certo, que é o jeito que eu quero viver. Ele via o ideal divino e era atraído pelo ideal divino. Desejava e ansiava por esse ideal. Mesmo assim, não conseguia persuadir a carne a se submeter ao Espírito de Deus. E Paulo fala da sua frustração lá em Romanos 7, versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele continua, e no capítulo 8 de Romanos, ele descobre a resposta ao seu clamor. Agora, o próprio clamor praticamente revelava a resposta. Quem me livrará? Não era mais como eu posso me livrar. Ele procura ajuda de outra fonte. Agora, na experiência do deserto, sou eu que tento levar a carne a se submeter à vontade de Deus. E eu prometo a Deus que serei melhor, que eu não vou mais falhar. Eu faço votos e faço de tudo para levar a minha carne a se submeter a Deus e à vontade de Deus. Mas eu vejo operar em mim a mesma lei perversa que Paulo viu. Lá em Romanos 7,19 ele disse, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu não consigo levar a minha carne a se submeter a Deus. A solução de Deus é a morte da carne crucificada com Cristo. Portanto, eu tenho que assumir uma posição de fé e reconhecer que a velha natureza, a vida da carne, foi crucificada com Cristo para que eu possa viver segundo o Espírito e segundo a nova natureza, a natureza de Cristo. Eu devo clamar, quem me livrará? Eu tenho que reconhecer que eu não consigo me livrar sozinho e que eu não posso me apresentar diante de Deus pela minha própria justiça, pelas minhas obras e pelos meus esforços. Eu tenho de largar os programas de autoaperfeiçoamento e clamar por socorro de outra fonte que não seja eu, e assim o poder do Espírito se manifesta. Ele vem ao meu socorro e faz por mim o que eu não posso. Em Romanos 7,24 nós lemos, miserável homem que eu sou, quem me livrará? Eu estou quase lá porque eu entendi que eu não consigo me livrar sozinho. Durante muito tempo eu tentei me livrar sozinho, mas eu fracassei. Agora eu reconheço a minha fraqueza, eu clamo por poder que não vem de mim. Quem me livrará? E Deus responde, você é liberto pelo poder, pela dinâmica do Espírito, pois recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Jesus disse isso em Atos 1:8.
E o que não podia ser feito por causa da fraqueza da minha carne, eu vejo que Deus fez por mim, pelo poder do Espírito Santo. É glorioso poder andar e viver no Espírito, poder entrar na vida que Deus quer que você viva como filho de Deus, como seu filho. Agora, o desejo de Deus o tempo todo era levá-los à terra. Não era o desejo de Deus que eles morressem no deserto. Isso foi uma tragédia causada pela falta de fé. Eles não entraram na promessa de Deus por falta de fé. E Deus disse: aqui está, a terra é sua. Mas eles viram os gigantes e as cidades muradas em vez de verem Deus. Eles colocaram os olhos nos obstáculos, não no poder que Deus tem de remover os obstáculos. E este é o erro que nós sempre cometemos. Nós olhamos para as nossas vidas e vemos o domínio que a nossa carne tem sobre nós. Nós temos uma tendência de olhar para os obstáculos e nós dizemos: mas eu sou tão fraco. Puxa, eu tentei tanto. Você não sabe o quanto eu já lutei contra isso. E nós olhamos para os obstáculos em vez de olhar para o poder de Deus de nos livrar dos obstáculos. É importante que nós não fracassemos onde eles fracassaram e que pela fé nós cheguemos ao lugar de vitória, de poder, de força, que andemos no Espírito, considerando o velho homem, a velha natureza, mortos com Cristo. E então, o que deveria ter levado 11 dias, levou 40 anos. Na verdade, 41 anos para ser exato, porque no 10º dia do 41º ano que eles finalmente cruzaram o Jordão e começaram a conquistar a terra que Deus lhes tinha prometido. E então este é um comentário interessante. Versículo 2 ao 5. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã. Além do Jordão, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo... E então é daqui que vem a palavra Deuteronômio. Começou Moisés a declarar esta lei. Na verdade, ela é uma reiteração da lei de Deus. Versículos 6 ao 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assás vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. E então este é o mandamento de Deus. Vocês já ficaram aqui o suficiente, vocês já circularam este monte muito tempo. E Deus diz a você: Ei, você está andando em círculos há muito tempo. É hora de entrar e tomar posse daquilo que Deus lhe prometeu. Comece a andar para frente no seu crescimento espiritual, na sua vida espiritual. E Deus disse: vocês já deram voltas demais ao redor deste monte. Agora, vamos, entrai. E o segredo, claro, é: e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, Moisés relata alguns dos problemas que ele teve quando Deus tratava com ele. E Moisés disse: como eu iria conseguir suportar sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas contendas? E então eles nomearam 70 homens para que fossem por chefes encarregados, para ouvir as causas e para julgar entre o povo. E quando as situações fossem muito difíceis para eles, Moisés assumiria tais casos. E assim eles partiram de Horebe. Eles chegaram a Cades Barneia, e ele fala novamente do triste fracasso que lá ocorreu. Versículos 21 e 22. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Agora, o livro de Números não nos diz que eles foram a Moisés para pedir os espias.
em Deuteronômio tem mais detalhes do que em Números. Aqui, nós vemos que o pedido para que enviassem os espias, na verdade, veio do povo e que isso pareceu bem a Moisés. E assim, eles escolheram um de cada tribo para ir espiar a terra. Quando chegaram ao vale de Escol, eles exploraram o lugar, pegaram frutos e os levaram para o acampamento. E Moisés disse nos versículos 26 e 27... Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas. Agora, ouçam as coisas horríveis que eles diziam sobre Deus. Versículo 27. E dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Que coisa horrível! Que coisa terrível! Dizer isso sobre Deus e contra Deus, Deus nos odeia, isso beira a blasfêmia. Deus nos trouxe até aqui porque Ele nos odeia, foi para nos matar no deserto. Quando, na verdade, Deus os amou e queria dar a eles uma terra para que habitassem e para que a possuíssem. Deus quis libertá-los do terrível cativeiro do Egito, mas agora eles o acusam de odiá-los. Você lembra do caso de Jó? A Bíblia diz que em todas as coisas, na perda da sua família e da sua fortuna, ele não amaldiçoou a Deus, nem acusou Deus de maneira tola. Agora, o que eles disseram é uma acusação tola contra Deus, e é algo que nós temos uma certa tendência de fazer. Quando as coisas não estão indo bem, às vezes eu escuto pessoas fazerem acusações tolas contra Deus. Nada me irrita mais do que ouvir pessoas fazerem acusações tolas contra o Senhor. Quando nós ainda estávamos na igreja pequena, um jovem apareceu e ele falava: Deus me levou a fazer isso, e Deus me levou a fazer aquilo, e Deus me trouxe aqui. E depois ele dizia: Deus me levou até lá, e eu quase morri de fome, e Deus me disse para vir aqui, e foi uma experiência horrível. Uma coisa assim. E ele dizia que Deus o tinha levado a fazer isso e que Deus o tinha levado a fazer aquilo. Depois ele começou a criticar Deus. Por que Deus me deixou lá para se livrar de mim? E sabe, esse tipo de acusação. Bem, é óbvio que Deus não o guiou. Ele estava sendo guiado por sua própria mente. E ele começou a reclamar tanto que eu peguei e disse: Ei, você aí, cale a boca e saia daqui. Eu estou tentado a pegar você por falar de Deus dessa maneira. Eu não permito isso. Agora, cale a boca. Sabe, ouvir alguém fazer esse tipo de acusação contra Deus, falar essas coisas horríveis, é muito triste. E lá estava o povo, fazendo essa acusação blasfema. Deus nos trouxe aqui porque Ele nos odeia. Que coisa horrível de se dizer. E então o povo ficou desencorajado e disse... Versículo 28. Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Agora, os gigantes eram os Anaquins. E então, o que inspirou o medo foram as cidades, que eram altas e muradas, e também o povo. Os seus habitantes eram grandes, pessoas gigantescas. Versículo 29 ao 32. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Eu amo isso. E ele mostra que Deus esteve com eles no deserto. O que é lindo é que Deus está com você mesmo nas experiências do deserto. Você pode acabar não entrando no melhor que Deus tem. Você pode acabar não tomando posse de tudo o que era para ser seu. E se você passar a sua vida peregrinando no deserto, não foi porque esta era a vontade de Deus. Este não era o desejo dele, mas ele vai estar lá com você e vai ajudá-lo. Deus vai elevá-lo a um nível mais alto que você permitir que ele eleve você. Somos nós que limitamos a obra de Deus nas nossas vidas. Somos sempre nós que colocamos restrições ao que Deus pode fazer por nós. Somos nós que colocamos limites nas obras de Deus.
O Salmo 78, versículo 41 diz: voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. É sempre a nossa incredulidade que coloca limitações na obra que Deus procura fazer nas nossas vidas. Olha, Deus vai guiá-lo por todo o caminho. Tudo o que você tem que fazer é crer nele e confiar que ele o fará. É você quem coloca limitações no que Deus quer fazer. Mas Deus o elevará ao lugar mais alto que você deixar. E lá no deserto, ele fala do Senhor seu Deus. Versículo 33. Que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus foi na sua frente, no deserto, para escolher o melhor lugar para você armar a sua tenda e que o guiou com o fogo e a nuvem. Se nós conseguíssemos entender como a obra de Deus envolve as nossas vidas, Deus foi na frente para encontrar um lugar para vocês armarem as suas tendas. Eles chegavam a um lugar e diziam: este parece um bom lugar para armarmos as nossas tendas. É claro que é. Deus foi na frente e preparou o lugar. Depois, ele os guiou, e eles puderam dizer: por todo o caminho meu Salvador me guia. O que mais tenho a pedir? Mas o Senhor ouviu as palavras das suas queixas, e ele ficou irado e disse: vocês não vão entrar. E Moisés os lembra como eles se reuniram e disseram: nós pecamos contra Deus, nós vamos entrar na terra e vamos tomá-la. E Moisés disse: não, vocês não vão. Deus disse que ele não vai entregá-los nas suas mãos. Mas eles se armaram e subiram a montanha dos amorreus, que os perseguiram, e alguns deles foram mortos porque ousaram ir sem a presença de Deus. Então, eles começaram os 40 anos de peregrinação no deserto, o que Moisés começa a relatar no capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. E nisso há um milagre. Mais de 1 milhão de pessoas, 40 anos e coisa nenhuma faltou no deserto. Versículos 8 e 9. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber. Nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contenda com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Agora ele está chamando a atenção para uma coisa. Esta área de Moabe já foi habitada pelos Emins, e eles eram parentes dos Anaquins, que eram gigantes. Agora, o medo que eles tiveram de entrar na terra foi porque na terra havia gigantes. Agora Moisés quer fortalecer a fé deles em Deus. Veja que vocês não têm que se preocupar com os gigantes. Deus pode entregar os gigantes na sua mão. Eles não são super-homens. Os Emins costumavam habitar na terra de Moabe, até que os filhos de Ló a tomaram e se mudaram para lá e a possuíram. Eles expulsaram os Emins
porque Deus tinha prometido esta área aos filhos de Ló. E assim ele mostra que gigantes já foram expulsos de outros territórios, e um deles foi de Moabe, que era habitada pelos descendentes de Ló. Versículo 12 ao 14. Outrora, os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. E os dias que caminhamos, desde Cades-Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos. Eles levaram 38 anos para fazer aquela curta jornada. Versículos 14 e 15 e 18 e 20. Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir. Então ele disse: Hoje passarás pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins. O nome deles causa medo. Você imagina os homens conversando ao redor da fogueira à noite, dizendo: Puxa, os Zanzumins estão lá? Mas ele mostra de novo o fato de que você não precisa se preocupar com gigantes. O relato era que havia gigantes na terra, e aqui ele diz: vocês não precisam se preocupar com gigantes. Eles habitavam nesta terra que Deus deu aos descendentes de Ló. Em Moabe, em Seir e na região de Amon havia gigantes, mas Deus os destruiu. Versículo 24. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. E então eles começaram a possuir a terra ao norte da área de Joboque e destruíram o rei. Versículo 30 ao 33. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para dá-lo na tua mão, como hoje se vê. E Sião saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jazá. E o Senhor nosso Deus nolo entregou, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Deuteronômio, capítulo 3. Versículo 1 ao 5. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. Em outras palavras, eles conquistaram 60 cidades muradas de Bazã. Agora, voltando um pouco, você vê que os relatos que os amedrontaram era porque as cidades tinham muros altos e gigantes. E foi isso que causou medo e temor, o que destruiu a fé do povo, os fazendo voltar. Mas agora Moisés mostra a eles: veja, isso não é nada para Deus. Vocês não têm que se preocupar com as cidades muradas. Vocês não têm que se preocupar com os gigantes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus já tinha prometido ir na frente de vocês e expulsar os inimigos. Portanto, as coisas que lhes causaram terror e medo e que destruiu a sua fé não precisa impedi-los agora. Entrem.
E Moisés procura fortalecer a fé do povo em Deus. Vão e deem a Deus a oportunidade de operar. E assim, com cuidado, ele mostra que as cidades muradas das terras dos gigantes já tinham sido conquistadas. Versículo 11. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. O próprio rei Og era gigante. Ele tinha uma cama de 4 metros, tipo tamanho king size, por 2 de largura. Ele era um cara grande e precisava de uma cama grande. Ele foi o último gigante daquela região, e Deus o entregou nas suas mãos. E vocês tomaram posse da terra dele, que foi dada aos Rubenitas e aos Gaditas. E a área ao norte foi dada a Manassés, subindo até o Monte Hermon. Toda a área de Golã foi conquistada. E então ele diz ao povo no versículo 21: Os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Vocês têm visto, então, o que Deus pode fazer, e é isso o que ele fará aos reis das terras que vocês tomarão. Não tenham medo, não parem, não desistam agora. Versículo 22 ao 25. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Embora Moisés tivesse 120 anos, ele estava preparado para entrar na cidade. Senhor, vamos lá, por favor, me deixa ir. Eu já o vi começando a destruir os inimigos. Isso é emocionante, Senhor. Eu amo isso. Senhor, eu adoraria ver a terra. Eu gostaria de ver as montanhas do Líbano. Eu gostaria de ver a terra que o Senhor prometeu. O Senhor não vai me deixar ir? Moisés está orando, pedindo a Deus que o permita entrar na terra. Agora, quando eles estavam no deserto e estavam sem água, eles disseram a Moisés: Dê-nos água para beber, estamos morrendo. E Moisés foi perante o Senhor e disse: Senhor, essas pessoas estão a ponto de me matar, elas querem água. E Deus disse: Vá, fale a rocha, e dela fluirá a água. Na primeira vez, Deus disse: Fira a rocha, e dela sairá água. Na segunda vez, Deus disse: Fale com a rocha. Mas Moisés estava zangado com o povo, e ele saiu da presença do Senhor e disse ao povo: Eu vou ter que ferir a rocha de novo para lhes dar água? E ele pegou o seu cajado e feriu a rocha, e saiu água. Mas Deus disse: Moisés, venha cá, meu filho. Moisés, você estragou tudo. Você não me representou adequadamente diante do povo. E agora Moisés era o representante de Deus. Deus não estava zangado com o povo, mas Moisés estava. E Moisés agiu como se Deus estivesse zangado, e assim não representou Deus de forma adequada diante do povo. E Deus disse: Moisés, este foi um erro grave, e por não ter me representado corretamente diante do povo, você não pode entrar na terra. Deus queria imprimir na mente do povo a importância da obediência, a importância de representá-lo adequadamente. E hoje, vocês são representantes de Deus no mundo. Jesus disse: Sois minhas testemunhas. Vocês representam Jesus perante o mundo. Agora a pergunta é: nós o representamos adequadamente? Quais os conceitos as pessoas fazem de Jesus quando nos observam? Como representantes de Deus no mundo hoje, que conceitos as pessoas fazem de Deus? Elas realmente sabem que Deus se preocupa? Elas realmente sabem que Deus é amor? Como eu represento Deus? É muito importante representarmos Deus adequadamente. Deus enfatiza e procura enfatizar como é importante que nós reconheçamos que somos seus representantes e que nós o representemos fiel e verdadeiramente perante o mundo.
Moisés falhou. Ele representou Deus como se Deus estivesse zangado. Deus não estava zangado. Por isso Deus disse: Moisés, por você ter falhado ao me representar diante do povo, você não vai poder entrar na terra. Agora Moisés chegou a ver alguns inimigos sendo conquistados. Ele os viu começando a conquistar a terra. A adrenalina corre, isso é emocionante. Ah, Senhor, por favor, eu adoraria entrar e ver as montanhas do Líbano. Eu gostaria de ver os vales e os rios e tudo que neles há. Senhor, eu adoraria ver a terra. Deixe-me ir, Senhor. Eu quero vê-lo destruir os inimigos. Eu quero ver o povo. E o Senhor disse a Moisés, versículo 26, basta, não me fale mais deste assunto. Ou seja, Moisés, não fale mais sobre isso, você não pode ir. Agora, este é um caso onde Deus não responde à oração de Moisés na afirmativa. Ele respondeu à oração e disse, não. Deus sempre responde às orações. Às vezes, a resposta é sim, às vezes, a resposta é não. E neste caso, o pedido de Moisés não foi concedido por Deus, para que Deus pudesse ensinar à nação a importância da obediência. E nos anos futuros, as mulheres judaicas iriam segurar os seus bebês no colo e contar a história gloriosa de como Deus usou um homem chamado Moisés, que tinha sido protegido por Deus quando bebê e encontrado nos juncos pela princesa do Egito, numa época em que todas as crianças deveriam ser mortas. E como ele cresceu na corte de Faraó e como ele tomou a decisão de se aliar ao povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres do pecado por um pouco de tempo. E como Deus, através dele, mandou as pragas sobre os egípcios e os destruiu, e como ele tirou o povo do Egito e da escravidão. E como o Mar Vermelho se abriu quando ele ergueu a sua vara, e como Deus mandou água da rocha. E como as vozes do povo se calou. E sussurrando, eles diziam que Deus não permitiu que Moisés realizasse o sonho da sua vida, de entrar na terra, porque ele falhou, não representando Deus apropriadamente. Ele desobedeceu a Deus junto às águas da contenda, em Meribá. Esta se tornou uma lição profundamente arraigada na mente da nação, a importância da obediência a Deus. Assim, por amor à nação, Deus não concedeu o desejo de um homem. Deus disse, escute, não fale mais sobre isso comigo. A resposta já foi dada. Versículos 28 e 29. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, de fronte de Bet-peor. E então Deus disse a Moisés, você não pode ir, mas eu o deixarei subir ao topo do monte Pisga, e de lá você poderá ver a terra. De Pisga, dê uma boa olhada na terra que eu prometi. E então desça, nomeie Josué e o encoraje e o fortaleça, porque ele vai liderar o povo até a terra. Deuteronômio, capítulo 4. Agora, Moisés faz um pedido. Versículos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E então, Deus proíbe acrescentar ou diminuir qualquer coisa aos mandamentos, a palavra que Deus falou através de Moisés. Quando chegarmos ao livro de Apocalipse, veremos uma proibição de se adicionar ou tirar da palavra da profecia. É interessante como as pessoas gostam de brincar com a palavra de Deus, acrescentando ou tirando. Mas isso é proibido. Não acrescente nem diminua aquilo que Deus declarou. E Moisés disse, versículos 5 ao 9, Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como que mandou o Senhor meu Deus. Guardai-os, pois, e cumpri-os,
porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Este grande povo é nação sábia e entendida, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Ensine estes mandamentos e estatutos aos seus filhos, aos seus netos. Não há outra nação no mundo que tenha recebido os privilégios que eles receberam. Deus está sempre perto deles e lhes deu uma lei tão justa. Versículos 12 e 13 e 15 e 19. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles. Agora, ele chama a atenção para o fato de que, quando eles ouviram a voz de Deus, eles deliberadamente não viram nenhuma forma, pois Deus não queria que eles fizessem nada que representasse a imagem de Deus. Agora, as nações ao redor deles tinham esculturas e ídolos que representavam seus deuses. Alguns deles eram ídolos femininos, com muitos seios, alguns eram masculinos. Alguns deles eram alados, alguns pareciam peixes, muito esquisitos. Alguns pareciam monstros, como gárgulas ou carrancas. Isto é Deus. Deus se parece com isso, mas ele disse, não, Deus não quer que vocês façam nenhuma imagem, Deus não quer que vocês façam nada para representá-lo, isso não deve ser feito. Agora, existe no homem uma força que o leva a adorar, isso faz parte da natureza humana, e aqui ele diz, versículo 19, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles. Existe uma coisa no homem que o leva a adorar. Você tem que adorar alguma coisa. É como o Bob Dylan disse, você tem que servir a alguém. Isso é verdade. Você é impelido a servir a alguém. Existe uma força que o compele, que o leva a servir alguém. E é sempre triste quando o homem deixa de servir e adorar ao Deus vivo e verdadeiro, ao Criador, aquele que sustenta a vida e todas as formas de vida do universo, e passa a fazer imagens de Deus semelhantes a um homem, a uma mulher ou a algum animal, e começam a se prostrar e adorar essas imagens. Eles começam a oferecer orações perante as imagens. Existe algo no homem que o compele a adorar. Mas Deus não quer que você adore diante de nenhum altar. Quando a mulher de Samaria disse a Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Onde devemos adorar? Ela disse isso em João 4, versículo 20. Jesus disse, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não pode ser confinado e nós não deveríamos tentar fazer nada que representasse Deus. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade com imagens de Cristo. Eu não ligo para elas. E isso é pessoal. Para mim, isso é algo muito pessoal. Eu não estou dizendo para você ir para casa e se livrar das fotos. Essa é uma coisa muito pessoal. Eu não ligo para nenhuma imagem de Cristo. Deus não queria que o homem fizesse nenhuma representação sua. Então, eles ouviram a voz, mas não viram nenhuma imagem. Eles não viram nenhuma figura para que eles não criassem nenhuma imagem para adoração. O homem é impelido a adorar. E Moisés falou, versículos 21 e 22, também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra, por causa das vossas palavras. Veja, Moisés reconhece que foi por causa deles que Deus não o permitiu entrar. Versículo 23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus. E ele fala do perigo de esquecer, o perigo do esquecimento. Versículos 23 e 24. Que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. As pessoas dizem, lá vem o conceito sobre Deus do Velho Testamento, fogo que consome, Deus zeloso. Mas no Novo Testamento, em Hebreus 12, 29, lá está escrito, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É interessante que o fogo seja usado como uma figura para Deus. O que você diz sobre o fogo? Ele está em todo lugar. Os cientistas têm uma palavra que se refere à queima lenta da natureza, que ocorre em todo lugar. Eles a chamam de eremacalcis. Ela está em todo o universo material. É uma queima que gradualmente vai destruir tudo. E assim que nós terminarmos de construir esse prédio, antes de batermos o último prego, esse fogo lento já tinha começado a agir. Antes que nós conseguíssemos cobrir o telhado, antes de colocarmos as telhas e tudo mais, alguns pregos já estavam começando a oxidar. O que é isso? A lenta queima da natureza. Ela ocorre em todo lugar. Isaías registra que, certa vez, os assírios invadiram a terra e o povo clamou ao Senhor. E o anjo do Senhor passou pelo acampamento dos assírios e, numa noite, destruiu 185.000 deles. E quando os filhos de Israel acordaram de manhã e olharam para onde ficava o acampamento dos assírios, tudo o que havia eram cadáveres. E ele diz, os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Lemos isso em Isaías 33, versículo 14. O terror tomou conta dos hipócritas, que disseram, quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Eles viram o fogo de Deus e o seu efeito sobre os inimigos, e eles foram tomados pelo medo. Eles disseram, quem dentre nós? E a palavra habitar pode ser traduzida como aproximar ou fugir do fogo consumidor. E, na verdade, não há lugar para onde você possa fugir da presença de Deus. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. O fogo que queima no céu é o mesmo fogo de Deus que queima no inferno. Não é quem consegue escapar, mas quem consegue fugir dele. Na verdade, você está no fogo de Deus. Você não tem como escapar. A pergunta é o que ele faz a você. Isso depende do que você é. Veja, no caso do aço, o fogo pode forjá-lo e transformá-lo permanentemente. Ele é moldado pelo fogo, de maneira permanente. E o mesmo fogo pode consumir e destruir completamente um pedaço de madeira. A Bíblia diz que, um dia, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Algumas delas são como madeira, feno e palha e vão desaparecer como fumaça.
pelas que resistirem e perseverarem ao passar pelo fogo, você receberá o galardão. O Senhor Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Esta figura usada para Deus é muito interessante. Vamos pular por um momento até o versículo 31, que diz: Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Sim, ele é um fogo consumidor, e os inimigos de Deus serão destruídos por esse fogo. Consumidor é um adjetivo, isto é, uma palavra que, na verdade, qualifica os inimigos de Deus, aquilo que o fogo fará aos inimigos de Deus, na verdade. Mas o mesmo fogo nos molda permanentemente, porque em nós ele consome a escória e as impurezas da nossa vida. Ele é o fogo purificador de Deus, que queima nos nossos corações, consome as impurezas e nos molda de maneira permanente. Versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra e vos corromperdes. Agora, isso é quase uma profecia. Aqui Moisés fala uma profecia. Então, no futuro, os filhos dos filhos dos seus filhos, depois que vocês estiverem na terra, vão fazer imagens de escultura. Versículo 25 ao 27. E fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Hoje, por testemunhas contra vós, o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E então aqui Moisés profetiza o fracasso da nação e o fato de que eles serão expulsos da terra e dispersos no mundo, e que alguns ficarão, mas poucos em número, os remanescentes. Agora, o interessante milagre da história é que, mesmo embora os judeus tenham sido expulsos da terra, como foi profetizado aqui, a nação permaneceu. Sobrou um grupo étnico de pessoas, e isso não tem paralelo na história. Nenhum outro povo étnico conseguiu manter uma identidade nacional sem uma terra natal, fora os judeus, que conseguiram manter sua identidade nacional. Versículo 28 e versículo 30 ao 32. E ali servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados. E ele está dizendo, vá ler nos livros de história e confira. Versículo 32 ao 37. Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, e porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles. Agora, ele disse que Deus não fez isso por causa da grandeza ou por causa da bondade do povo, mas por causa do amor de Deus pelos seus antepassados. Versículos 38 e 39. Para lançar fora de diante de ti nações e te dar a sua terra. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E novamente, ele os exorta para que guardem os estatutos e os mandamentos.
Agora, eles nomearam as 3 cidades de refúgio que ficariam no lado leste do Rio Jordão, para onde fugiriam os acusados de homicídio culposo e onde estariam protegidos do vingador.